Vamos passar de assunto, seguindo aqui no bate-pronto da Jovem Pan. Agora, para falar de Flamengo, que joga na quinta-feira contra o Estudiantes, lá na Argentina. E a expectativa, né, Mauro César Pereira, em relação à lista de relacionados para esse jogo, se o Jorginho, de fato, terá condição de atuar lá na Argentina, ainda, pelo menos aqui na informação, como dúvida para o jogo de quinta-feira. E a lista sai nesta terça, justamente para a viagem do Flamengo lá na Argentina. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem por 2-1 e poderá contar também com Gonzalo Plata no time, já que a Conmebol anulou aquele cartão amarelo que o tiraria do jogo de quinta. E nós temos, né, também aqui para o Mauro, para o Vamp e para o Bruno trazerem, né, a análise, a comparação do Flamengo com o Jorginho e sem o Jorginho. Né, alguns números aqui para a gente analisar. Flamengo com o Jorginho, na tela, para você que nos acompanha também, 15 jogos, 11 vitórias, com 2 empates e 2 derrotas, 30 gols marcados, 10 sofridos, 77% de aproveitamento. Sem o Jorginho, foram 6 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com o time marcando 8 gols, sofrendo 5, a soma ali de 61% de aproveitamento. Tem uma diferença, mas a numeração de jogos, né, é muito discrepante, né? São 15 jogos com o Jorginho e 6 sem. Então acaba tendo essa diferença em muitos números também. Mauro César Pereira, expectativa para Estudiantes e Flamengo na próxima quinta-feira. E se você já tem alguma informação em relação ao Jorginho, se ele vai de fato ser relacionado, se terá condição de jogo, de começar como titular, de entrar no segundo tempo, o que nos aguarda para esse Estudiantes e Flamengo na quinta, Mauro? Não se sabe ainda, né? O Jorginho tem lá uma situação de um edema, né? Vai depender muito da recuperação física dele. Eu acredito que ele faça um esforço para estar nesse jogo. No domingo ele não tinha condição, a informação que eu tenho é que ele não tinha a menor condição. O Alexandre já ficou no banco, né? Já foi relacionado, né, para esse jogo de domingo contra o Vasco. Então eu acredito que o Jorginho seja relacionado para essa partida. A não ser que as dores ainda estejam muito intensas e aí não vão sacrificar o jogador, colocar em campo para ter que tirar logo depois. O Estudiantes já vendeu todos os ingressos para o jogo. O estádio comporta 32.500 torcedores aproximadamente. Os ingressos esgotaram uma semana antes da partida, ou seja, na quinta-feira passada, dia do jogo do Maracanã. E ontem o Estudiantes venceu por 1-0 o Defensa e Justiça pela Copa da Liga Argentina, torneio Clausura. E o técnico Eduardo Domingues, inclusive, falou sobre a tal conversa do quarto árbitro com ele, que inventaram, que não é isso, enfim. Falou fortemente sobre o jogo, falando, o Flamengo tem poder e tal, tentando vender uma narrativa já diferente, foi a parte do jogo isso aí. Acho que o mais importante ontem foi que depois de muitos questionamentos a Conmebol, ela resolveu publicar uma nota no seu site em português, também em espanhol, tornando de conhecimento público que ela anulou o cartão amarelo dado para o Plata, que virou vermelho. Consequentemente, o jogador tem condições de jogo. Porque ela estava, até então, se negando a fazer esse pronunciamento público, digamos assim, alegando que o procedimento dela é comunicar ao clube em questão. Eu até conversei com o pessoal da Conmebol, falei, mas isso está gerando interpretações. Isso não é bom para o jogo. Porque começa... Não é absurdo você se colocar do lado do time argentino e falar, vem cá, mas quem falou que o jogador tem condições de jogo? Não, o Flamengo falou. Sim, o Flamengo falou, mas peraí. O Flamengo que falou? O Flamengo tem um e-mail da Conmebol, eu sei disso. Eu vi o e-mail. O Flamengo tem um e-mail da Conmebol, enviado para 3 pessoas do Departamento de Futebol e para a CBF, comunicando exatamente o que está lá nessa nota de ontem da Conmebol. Então o Flamengo tem um e-mail, o Flamengo não pode mostrar o e-mail. Mas o Estudiantes é a parte interessada, então por que não mandar um e-mail para o Estudiantes, ou melhor, publicar? Eu até questionei isso no final de semana, falando com a pessoa da Conmebol. Mas esse é o nosso procedimento. Se toda vez que tiver um boato, a gente for ficar emitindo nota, eu falei, sim, mas a decisão, ela é uma decisão que não é padrão se anular um cartão. É a terceira vez apenas que acontece na história. Aconteceu em 14, 18 e agora. Há 7 anos não acontecia isso. Então, sendo um caso excepcional, por que não agir de uma outra forma? Aí ontem, do nada, de repente veio a nota às 3h30 da tarde, aproximadamente. Eu acho que isso foi bom,
Porque agora o Estudiantes pode até não concordar com a decisão da Conmebol, mas ela agora ela é... chancelada, né? Assim, ela já estava chancelada, mas é de conhecimento público. Ou seja, ela está dizendo. Porque até então quem falava isso era o Flamengo. Só que o Estudiantes pode desconfiar, mas o Flamengo está falando, mas eu não vi nenhum documento, pô. E aí? Cadê? Aí isso brota o quê? Rumores de que o Estudiantes, como brotaram na Argentina. Se fosse aqui, gente, seria a mesma coisa, né? A turma do caça-clique tem em toda parte. Estudiante vai recorrer, não sei o quê, aí fica aquele oba-oba. Assim acaba, pelo menos, essa questão, né? Não vai mudar o clima do jogo, vai ser um clima tenso para o time visitante, mas esse é um tempero a menos num jogo que já está muito bem temperado, digamos assim, né? E vamos ver, o Flamengo tem a oportunidade, depois de se meter nesse buraco aí que ele poderia ter evitado, de apagar a péssima imagem dos 2 últimos anos, quando foi eliminado fora de casa, em circunstâncias muito parecidas, né? Lembrando, ganhou do Olímpia de 1-0, fez 2-0 no agregado, que abriu o placar lá em Assunção, tomou 3 gols de cabeça, eliminado. O Olímpia 3 vezes campeão da Libertadores. Ano passado perdeu o Peñarol, tinha que pelo menos fazer 1-0 para levar para os pênaltis, não conseguiu fazer um gol, eliminado. Peñarol 5 vezes campeão da Libertadores. E agora teve tudo para golear os Estudiantes. Tudo bem, teve arbitragem muito ruim e tudo mais, mas fora a arbitragem, houve também um desperdício de oportunidades no primeiro tempo por conta de uma postura soberba do Flamengo em alguns momentos. Resultado, pode ser eliminado por um time 4 vezes campeão da Libertadores. É muito parecido. O roteiro é muito parecido. Sempre adversários tradicionais, com tantos títulos quanto o Flamengo tem, ou mais, né? O caso, o Olímpia é igual, o Peñarol e o Estudiantes têm mais taças da Libertadores do que o Flamengo nas suas histórias, mas com times inferiores tecnicamente, claramente inferiores. O Flamengo conseguiu ser 2 vezes eliminado e pode ser eliminado de novo. Agora, o campo é bom, o estádio Uno, ele ficou fechado de 2005 a 2019, foi demolido em 2007, e levaram todo esse tempo para construir um novo estádio. É um estádio moderno, é um estádio high-tech, com internet, todo mundo acessa a internet e tal, eles falam muito sobre isso. Lembra um pouco nesse conceito a Arena da Baixada, por ser um estádio pequeno, com a torcida próxima. Pequeno que eu falo assim, não é um estádio de 80 mil pessoas e tal, não é o do Monumental. A Arena comporta 45 mil, um estádio de médio porte, digamos assim, né? E esse é até menor, 32.500 lugares. Mas é um estádio legal, bacana, todo novinho, inaugurado em 2019, um gramado bom. Assim, não é um antigo estádio do Estudiantes, onde o Grêmio teve aquela batalha da Plata em 83, aquela arquibancada de madeira. Não, é um estádio ok, e bem ok. E não há nenhum registro, até pesquisei isso, falei com alguns colegas da Argentina, de problemas do tipo... o adversário apanhou, tacaram coisa, o jogo foi paralisado. Não aconteceu. Até hoje não aconteceu, né? E houve um jogo tenso nessa Libertadores, nesse estádio, por conta do comportamento dos torcedores chilenos, de Laú. Os mesmos que tiveram um problema lá com o Independiente, na Argentina. Porque os chilenos foram para La Plata numa quantidade maior do que cabia no setor de visitantes. Então, muita gente sem ingresso. E aí forçaram a entrada, teve confusão, superlotação do local, mais gente querendo entrar. Lembrando que na Copa do Mundo de 14, os chilenos invadiram o Maracanã pela área de imprensa. A torcida chilena invadiu, arrebentou o portão, passou por dentro da área de imprensa e muitos, milhares entraram para ver o jogo do Chile contra a Espanha, se não falha a memória. Chile e Espanha, né? Em 2014. E isso, numa escala menor, digamos, aconteceu. Eles impediram a invasão e tal, mas teve muito problema lá, a polícia local. Não vai acontecer isso, a torcida do Flamengo não estará nesse número tão grande. Eu acho que o comportamento de quem viaja em jogos do time brasileiro não é exatamente esse, então não vejo que vai ter esse tipo de problema de forma alguma. Mas até isso se especulou lá. Teve gente colocando na rede social que a torcida do Flamengo quer repetir o que aconteceu lá na Argentina, no jogo do Independente com a Universidade de Chile. Não tem nada a ver, gente. Então, assim, já tem tempero demais nesse jogo. E essa história do Plata, eu acho que já torna as coisas menos aquecidas, né, do que já estão. É isso, Mauro César Pereira trazendo essa análise da equipe do Flamengo. Bruno Prado. A ausência do Jorginho até o momento, não se sabe se ele vai ter condição, e aí fica a expectativa logo no momento em que o Felipe Luiz encontrou o Jorginho e Saul como volantes, a dupla se encaixou bem, né, Bruno? O Jorginho é um ótimo jogador, né? O Jorginho é um cara que
que faz diferença no time do Flamengo, faz falta quando não está em campo, mas tem problemas físicos, não tem jeito na temporada que nós temos com muitos jogos, os jogadores vão machucar, vão lesionar, e o Flamengo tem bons jogadores ali para repor, mas vamos ver se o Jorginho estiver em campo, é um reforço fantástico para o Flamengo, um dos melhores jogadores do Flamengo desde que chegou ao clube. É um jogo que vai ter a sua dificuldade. O Flamengo, tecnicamente, é bem melhor que o Estudiantes. Teve a chance de matar no Maracanã, não matou. Para mim, ele é o favorito para ficar com a vaga. Mas é um confronto que está aberto, né? A Libertadores, o futebol, né? Ele não é só sobre a qualidade técnica, né? O futebol ele tem outros fatores. E no confronto mata-mata, às vezes são fatores que acabam sendo ampliados, detalhes, né? O Flamengo, o Mauro lembrou aqui as duas últimas eliminações contra o Olímpia e Peñarol. Olímpia e Peñarol são times também muito tradicionais, mas que há um bom tempo financeiramente não tem condição de competir com o que o Flamengo é hoje. É claro que o time do Flamengo era muito melhor que o time do Olímpia e muito melhor que o time do Peñarol, como é muito melhor que o time do Estudiantes. Mas vai enfrentar um clima hostil, difícil, um time grande, um time que tem torcida, que é o que de vez em quando os brasileiros têm problemas na Libertadores, né? Tem dois cenários nesses últimos anos em que os brasileiros são mais fortes e ganharam as últimas 6 Libertadores, fazendo 4 finais entre eles. São dois cenários que algumas vezes trazem dificuldades. A altitude. Jogar na altitude é sempre difícil, na Bolívia ou no Equador. Os times brasileiros mais perdem do que ganham na altitude. E em alguns confrontos contra esses times muito tradicionais, principalmente na fase de mata-mata, em que eles ainda têm um poder de mobilização, apesar de não ter dinheiro, de não ter a mesma estrutura, eles têm um poder ainda de mobilização, são grandes clubes, têm grandes torcidas, criam um ambiente hostil, então é esse ponto que o Flamengo pode ter problemas. Como o Boca, há 2 anos, com um time bem limitado, chegou à final, empatando, ganhando nos pênaltis, eliminou inclusive o Palmeiras, então esse é o desafio do Flamengo, mas para mim o Flamengo é o favorito, sem dúvida, para passar de fase, para chegar numa semifinal de Libertadores, né? O Flamengo que não chegou, né, nos últimos 2 anos, mas é um time melhor que o Estudiantes. Tem a vantagem, né? Foi um placar magro pelo que foi o jogo, pelo que se desenhava, mas a vantagem ainda é do Flamengo, e o Flamengo tem um time melhor. Agora com você, Vamp, Flamengo e Estudiantes na próxima quinta-feira lá na Argentina. Tem essa dúvida se o Jorginho joga ou não. E a pergunta que eu fiz, né, pro Bruno, é uma pena, né, pro Felipe Luiz, porque no momento que Jorginho e Saúl se encaixaram muito bem ali na dupla como volantes, aí o Jorginho tem esse problema do edema muscular. E num jogo importante como esse, seria importante ter também um jogador desse calibre como o Jorginho. E também o que esperar desse Estudiantes na próxima quinta-feira, Vamp. Nesses jogos de ida, né? Agora vai ter jogos de volta, né? Eu coloquei até o Racing como favorito, Flamengo. Ainda continuo achando que dá essa semifinal do outro lado. Do outro lado de cá, o Palmeiras, né? Coloquei Palmeiras passaria, mas não no jogo de ida. Eu dei o favoritismo pro River, jogando em casa, tudo. Mas dentro do confronto, o Palmeiras sendo favorito. Não no jogo de ida. Acho que ainda dá Palmeiras e eu acho que o São Paulo também tem chance de reverter. Pelo menos levar pros pênaltis, né? Vou continuar no erro. É muito mais fácil agora falar do LDU. Mas eu acho que continua ainda. Vai São Paulo e Palmeiras e Racing e Flamengo. O Flamengo poderia ter liquidado tranquilamente como o Palmeiras também. Teria deixado seus jogos até mais confortável. Né? O Palmeiras, no primeiro tempo, poderia ter feito 3-4. No segundo tempo, tomou aquele gol que deu uma esperança para o River. Não vamos esquecer que o River já veio aqui em um confronto com o Palmeiras, depois de tomar 3-0 lá, buscou o resultado aqui de 2, com o mesmo treinador, que é o Galhardo. Né? E o Flamengo me parecia muito que ia acontecer que nem aconteceu com o meu Vitória lá. Eu preparei uma carne de sol frita, comprei 5 tomates. Olha só. 2 verdes, 2 maduros, 3 maduros, tal, cebola, tal. Botei o clito, quando eu tô preparando já tava 3-0. 5 minutos de jogo já tava 3-0. Pô, a carne de sol desceu engasgada, o tomate lá verde já não descia, ficou os dentes. Aí começa o jogo com o Flamengo atropelando o Pedro, na saída de bola faz logo. Parecia que ia ser 3-4, 2-0, o Pedro dá um drible no zagueiro, chapa, o goleiro pega para fora lá, o Bucileira, né? O goleiro já foi muito tempo, não sei se ainda está na seleção do Uruguai, é o Rocher. Então, quer dizer, era um jogo que parecia tudo fácil, ia ser tudo fácil, e aí acaba
no segundo tempo, o Flamengo tomando um gol, que dá essa chance lá para o Estudiantes de, pelo menos, sonhar em fazer um gol, levar para os pênaltis, aí decidir, né? O Jorginho, se não jogar, vai fazer muita falta, porque controla, já fez falta. Meu Flamengo atropelando no Maracanã, principalmente no primeiro tempo. O Jorginho é um cara que, essa disputa que a gente estava falando aí, a gente abriu o programa aqui falando de melhor do mundo, ele foi o terceiro. Né? Foi campeão europeu com o Chelsea, com a seleção italiana. Um jogador que se não jogar vai fazer muita falta. Mas tem ali jogadores de altura para poder reverter. Vai todo mundo, o time todo do Flamengo completo. O Jorginho, estava vendo agora, o Flamengo viaja, treina até agora 12h30, viaja agora à tarde. Vai junto também. Mas o Estudiante está confiante de que pode. O treinador deu uma coletiva, jogou ontem à noite, o Estudiante com o time todo reserva, até o goleiro. Só jogou o Piove. Jogou e entrou, mano. Não começou. O Piove começou jogando, começou, né? Foi o único. Foi o único. Titular absoluto. Ganhou de 1-0 ontem pelo Campeonato Argentino, se mobilizando, como está todo mundo mobilizado. O São Paulo vai estar se mobilizando para o jogo contra a LDU, como vai estar nessa fase toda, né? Então é um jogo difícil, onde estava aparentemente tudo fácil no primeiro tempo e deu essa chance aí de o Estudiante sonhar com uma vitória simples e poder levar para os pênaltis. E você citou aí a palavra do técnico do Estudiantes. Nós temos, né, a palavra dele, né, Eduardo Domingues, que deu uma declaração, né, e ele falou, né, que deu ali uma indireta, digamos assim, que o Flamengo tem ferramentas para falar e pressionar. O Mauro também havia comentado um pouco disso agora há pouco. Vamos colocar na tela, então, o que disse o técnico Eduardo Domingues sobre a anulação do cartão do Gonzalo Plata. Abre aspas. Temos que nos concentrar em passar de fase. Não adianta discutir agora se o Plata merecia ter sido expulso antes ou não. A autoridade máxima é a Conmebol. Com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. Eles são um time poderoso, né? E tem as ferramentas para falar e pressionar. Deixem que falem. Eu me concentro em trabalhar e demonstrar com a nossa gente. Inventaram várias histórias de que o Bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gomes. Muitas vezes dizem um montão de coisas. E quando você joga contra um grande time como o Flamengo, deixe essas coisas para eles. Então daí, técnico Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, falando da anulação do cartão do Gonzalo Plata, que foi uma anulação justa, Bruno Prado, e como nós também falamos aqui no decorrer do programa e até no final de semana, bastante, faltava a Conmebol fazer esse anúncio público. Esse anúncio finalmente veio, deixa as coisas mais esclarecidas e mais diretas, como de fato deveria ser desde o início. Tinha que colocar publicamente, né? Mandou para o Flamengo, ok, mas aí o Estudiantes não recebe Estudiantes, mesmo se não o clube diretamente, mas torcida, imprensa, pode usar. Tá, a gente não sabe de nada, então se o cara foi expulso, ele está suspenso. Se ele jogar, o time tem que brigar, tem que recorrer. Então, deixando as coisas claras publicamente, e até porque não é um caso comum você anular um cartão vermelho, uma expulsão, né, tirar o efeito, né, da suspensão pela expulsão, não é uma coisa que acontece toda hora, e acho que foi uma decisão justa, mas porque foi um erro bem grave da arbitragem, mas não acontece toda hora. Então tinha que deixar claro para todo mundo, para torcedores, para os clubes, para a imprensa, é isso aqui, a decisão é essa. E pronto, o jogador está liberado para evitar especulação, evitar qualquer tipo de coisa, porque enquanto não tivesse uma comunicação oficial, poderia ter qualquer tipo de especulação, de ameaça, se jogar vai recorrer, vai ter briga, e mesmo que não acontecesse nada, você deixa aberto, né, uma situação que não precisa. Então, a entidade tomou uma decisão e tem que comunicar publicamente. E aí saiu esse comunicado na tarde da última segunda-feira, colocando as coisas mais esclarecidas e, claro, importante, na quinta-feira a Jovem Pan acompanha Estudiantes e Flamengo. Na quinta, a bola rola às 21h30.